Olá, aluno do terceiro ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque o eixo temático, que é literatura brasileira e outras manifestações culturais. Aproveite e também se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 10, nós temos aqui as atividades. Leia o texto abaixo. Para isso, iremos acompanhar um áudio. Desde que no alto sertão um rio seca, a vegetação em volta, embora de unhas, embora sabres, intratável e agressiva, faz alto à beira daquele leito tumba, faz alto a agressão nata, jamais ocupa o rio de ossos areia, de areia. Após ouvirmos esse trecho, nós iremos analisar. Então, vamos primeiramente pesquisar o que significa sabres. Estou no site Wikipédia e temos aqui que sabre é um instrumento cortante, é uma arma branca corto perfurante, no caso, como você observa aqui por meio da imagem. Voltando aqui no material, nós entendemos que o rio, quando seca, pela questão climática, por exemplo, a vegetação em volta, embora de unhas, embora cortante, intratável e agressiva, faz alto à beira daquele leito tumba, quer dizer, daquele leito morto. Então, nós vamos entender que é uma forma de proteger esse rio. Então, vamos imaginar a vegetação, quer dizer, o que cresce de verde quando, por exemplo, o rio está seco. Então, é uma proteção, né, para esse rio. Depois nós temos aí, faz alto a agressão nata, jamais ocupa o rio de ossos de areia múmia. Então, nós observamos também a areia, que representa, por exemplo, o túmulo. Seria essa questão da morte do rio, propriamente dita. Para que você entenda um pouco mais essa questão, eu estou aqui na Revista Eletrônica de Letras e vem falando que, para proteger o leito do rio, ergue-se uma vegetação que, como uma mãe zelosa, o envolve, afastando-o dos possíveis predadores, que, por exemplo, é o ser humano. Então, aqui nós vemos que alguns adjetivos, como unha, sabes, intratável e agressiva, que traduzem as ideias de força, valentia e coragem associadas à vegetação. E aí vem explicando um pouquinho da questão em que nós vamos ter aí depois dessa análise, falando que o substantivo tumba, ossos e múmia caracterizam as condições do leito. Então, acabam que essas palavras, elas se tornam, por exemplo, substantivos. Substantivos não, elas são substantivos e se tornam adjetivos propriamente. Então, mostrando que o rio, antigamente, era cheio de vigor, mas, né, com o tempo, pela ausência da água, a areia que lhe fica à mostra, mostra aí a ideia de um esqueleto do rio. E também é descrita por meio de substantivos que em tudo lembram um túmulo, um sepulcro, né, um sepulcro ao céu aberto. É uma análise bem assim profunda, depois você pode colocar no pause para fazer a leitura mais assim com atenção. Voltando aqui no material, nós temos a questão número 1. João Cabral de Melo Neto pretendeu criar uma linguagem para os seus poemas que se afastasse um pouco da linguagem usual, como eu falei da questão do neologismo a partir da leitura daquele trecho. E aí fala que é por meio de pequenos desvios. Para isso, empregou às vezes palavras fora das classes morfológicas a que pertencem. No caso, quando nós lembramos de classes morfológicas, lembramos de substantivo, adjetivo, verbo, pronome. Aí, nesse caso, na letra A, transcreva os fragmentos em que isso acontece. Nós já fizemos a leitura em que analisa essa questão e eu fiz a marcação a partir daí. Então, nós temos leito tumba, ossos areia e areia múmia. Que, nesse caso, né, nós vamos entender que as palavras tumba, areia, múmia,
acabam adjetivando o substantivo. Então, leito, tumba. Então, leito se torna o quê? Um leito morto. Os ossos, areia, no caso aí, como nós observamos, a questão se torna, tem uma comparação com essa questão do esqueleto do rio, né? Essa morte, ela é representada por meio desses substantivos que se tornam adjetivos nessa vertente. A mesma coisa, areia, múmia. E aí isso é o que você vai colocar na letra B, porque pede para identificar a classe original das palavras e a classe em que João Cabral de Melo as utilizou em seu poema. Então, a original seria substantivo e como que ele na verdade, utilizou como adjetivo. Eu não sei se você conseguiu compreender, porque é bem complexo, mas assim, como eu falei, se for necessário, volte aí o vídeo e coloque no pause e faça a leitura da parte que eu mostrei da revista. Continuando, leia o texto abaixo. É de Guimarães Rosa. Moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Amar é reconhecer-se incompleto. Viver é muito perigoso. Então, nós temos aqui a questão número 2. As frases acima são de autoria de Guimarães Rosa. Sobre esse autor, podemos afirmar que marque verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo. Fez parte da geração de 45, cujo diferencial foi a expansão do regionalismo, um regionalismo universal e cósmico. Eu vou fazer a leitura total aqui das questões e depois eu vou sugerir um vídeo para que você aí entenda um pouco mais, para a gente também não ficar aí numa análise a partir de questões soltas, quer dizer, eu preciso ter algo concreto. Então, o vídeo traz algumas informações pertinentes. Vamos aqui nas leituras. Em suas narrativas, retrata o sertão das Gerais e a gente que lá vive. Matutos, vaqueiros, crianças, velhos, feiticeiros e loucos, sem priorizar questões regionais. Como se vê nas frases acima, a sua linguagem incorpora o falar coloquial dos sertanejos com o uso de aforismo. Nesse caso, assim, você vai lembrar também um pouco das explicações das outras aulas para responder essas questões. E se você ficou em dúvida do que é aforismo, seria assim essas frases curtas que nós lemos aqui e que traz aí alguma mensagem, algum preceito moral, tá ok? Continuando, não conseguiu atingir o objetivo de renovação da linguagem literária, tendo sua obra um caráter passadista e pouco inovador. Eu destaquei aí pouco inovador, porque será que Guimarães Rosa teve essa ideia, quer dizer, ele ficou conhecido como essa ideia de pouco inovador? Pense bem. Continuando, no conjunto de sua obra, destacam-se Sagarana, seu livro de estreia, Corpo de Baleia, Tutameia e um único romance, considerado sua obra-prima, Grande Sertão Veredas. O vídeo que eu falei para você aí assistir é o vídeo do Descomplica, que está escrito Modernismo, quer que desenhe, Descomplica, que vem explicando um pouco sobre essa ideia. Eu vou colocar um trecho, mas você vai acessar aí para entender todo esse conteúdo. Outros preferem dizer que a terceira e última. Este período é marcado por uma pluralidade de formas estéticas e experimentalismo. Voltando aqui no material, nós temos a questão número 4, no caso 3, né? Porque aqui nós tínhamos a 2, né? O material vem trazendo como 4, mas é 3. Ao conhecer um pouco da biografia desses dois importantes autores da geração de 45 e ler trechos de suas obras, quais são suas percepções sobre esse período literário? No caso, é preciso fazer uma pesquisa, né? Você pode pesquisar por meio do seu livro didático ou, por exemplo, a partir de outros vídeos. No caso, eu vou trazer aqui um mapa mental, que também pode lhe ajudar. No caso, depois vem com a pergunta, né? Você gostou dos textos que leu? Justifique sua resposta. No caso, com certeza, você vai colocar que sim, porque no vestibular isso vai cair muito, porque dessa forma você vai poder fazer uma análise. Acredito que você vai entender que esses livros foram importantes por trazer o que realmente acontecia no Brasil na época em que foi escrito.
E nesse caso vai além da história, quer dizer, do que é contado nos livros de história, porque conta o pensamento das pessoas naquela época, o que elas achavam, por exemplo, da seca. É muito interessante. Continuando, eu tenho aqui um arquivo, Geração de 45, que traz um resumo muito legal. Então, nós temos aqui o contexto internacional, o que acontecia no mundo na Geração de 45. Então, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e também o contexto nacional, questões que nós já fomos aí discutindo por meio desse PET. Então, nós temos o fim da ditadura de Vargas, a mudança da capital para Brasília, o golpe de 1964 e a ditadura militar. Na poesia, eu já falei um pouco em outro momento, nós temos a poesia mais equilibrada e séria, eu tenho um menor posicionamento político e poetas mais sábios e racionais. E nesse caso nós temos o João Cabral de Melo Neto, colocando assim que ele foi um engenheiro das palavras, e a poesia dele era não lírica e não convencional, e aí ele seguia um rigor estético, quer dizer, aquela questão dos versos em que possui uma rima, por exemplo. Poetas das oposições e das reflexões, como nós observamos por meio da leitura que fizemos. Temos aqui também a prosa, que é quando escreve, por exemplo, um romance. Quer dizer, quando nós falamos da poesia, nós lembramos da estrutura de um poema. E quando lembramos aqui da prosa, nós lembramos, por exemplo, de um livro em que é escrito as frases, né, até o final da linha. Quer dizer, um romance, por exemplo, é aí um exemplo. Então, nós temos literatura intimista, introspectiva, quer dizer, bem assim do autor, ele vai escrever o que ele sente. É uma sondagem do subconsciente dos personagens, é bem legal isso, marcado principalmente por Clarice Lispector. O regionalismo é reinventado e a criação de palavras, como nós observamos a partir da leitura do material do PET. Nós temos aqui a Clarice, como eu fui colocando, ela fala muito dessa questão psicológica, não é? E nós temos o Guimarães Rosa, que as estruturas narrativas aí são inovadoras, tem essa questão do regionalismo. Então você que prestou atenção aí no vídeo do Descomplica vai entender essa vertente. Nós temos a questão dos mitos e símbolos, mergulho no interior dos personagens e relação simbólica entre ficção e realidade. Dessa forma, nós finalizamos o PET, volume 6. Espero aí que você tenha gostado das videoaulas. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço.